Boa noite a todos, sejam bem-vindos ao Hangout E-Commerce, Hangout especializado em conversas, em bate-papo sobre e-commerce. Hoje nós vamos tratar do tema como criar uma loja virtual de sucesso. E para isso nós trouxemos aqui para bater um papo com a gente hoje o Thiago Sarraf. Ele que é cofundador da Smart Bill, é responsável pela criação de mais de 70 sites de e-commerce e também é um dos diretores da APAD. Thiago, obrigado aqui pela sua presença, uma honra tê-lo aqui conosco. Para começar, queria que você falasse um pouquinho mais da sua trajetória profissional antes da gente dar início aqui ao bate-papo. Thiago, estamos sem o seu som. Pronto. Estão me ouvindo agora? Sim. Só foi um teste. Bom, em primeiro lugar, boa noite a todos. Queria agradecer a presença de todo mundo. A ideia é a gente bater um papo e compartilhar um pouquinho o que eu já vivenciei. Agradecer a todo mundo que organizou o Hangout, o pessoal do Painel 10 que fez o convite também. E se eu for falar a trajetória inteira, a gente vai levar quase uma hora aí de Hangout, cara. Mas eu vou resumir muito bem resumido, quase uma resenha de livro. Eu fiz um caminho um pouquinho diferente, né? Vim do mercado executivo e acabei empreendendo. Hoje eu estou na Smart Bill, que é uma solução para automação de gestão de pagamentos e receitas recorrentes. Mas eu tive uma trajetória bem grande aí dentro de e-commerce e ainda continuo dando aula, palestrando e participando de Hangouts, né? É o primeiro, mas espero o primeiro de muitos. E acabei montando alguns e-commerce, tive uma agência especializada em 100% e-commerce. Vim do mercado de TI, trabalhei com internet e hospedagem, passei por grandes corporações aí e sempre fui muito desbravador, né, no tema. Sempre fui bastante fuçador, coisa que em 2001, 2004, quando começou a surgir mais a Conforto e-commerce, era o que você precisava, né? Porque até hoje é difícil você ter referências, né? Quando a gente desenvolveu o guia de e-commerce pela PAD, eu tive o prazer de liderar esse trabalho, a gente falava, cara, precisamos fazer algo, porque não existe uma referência bibliográfica. Toda vez que a gente vai dar aula, muitos aí devem assistir a aula ou até mesmo dar aula, a gente tem dificuldade em fazer citações bibliográficas. Não tem uma fonte onde você vai citar. E é triste quando a gente vai pegar referência e ainda tem que buscar lá fora, né? Não tem uma referência nacional. Então, acho que a grande missão era compartilhar esse tipo de informação, buscar, treinar, ir atrás, usar mesmo. Já tentei abrir e-commerce, quebrei e-commerce, né? Não sou um bom comprador, né? Muita gente me pergunta, Thiago, por que você não abre e-commerce? Cara, não sei comprar, eu sei vender, né? Apesar que minha esposa agora ela está montando um e-commerce, né? E ela conseguiu resolver a parte de compra, estou dando minhas dicas lá para ela, inclusive ela até considerou como base aí o próprio guia do e-commerce, né? Para poder ajudar aí no processo. Resumindo muito bem, é basicamente isso. Legal. Bom, para a gente começar aqui o nosso bate-papo, queria fazer a primeira pergunta, que é a seguinte. Atualmente, está cada vez mais fácil você abrir uma loja virtual. Os grandes sites de hospedagem já possuem mecanismos que a pessoa monta ali a sua lojinha com muita facilidade. A questão é que isso tem feito com que muitas pessoas simplesmente tenham a ideia de abrir uma loja, acessem, façam a assinatura desse serviço, né, dessa plataforma e tal, e comecem a querer vender. Né? Pega ali alguns produtos que já tem e sai aí vendendo, sem fazer nenhum estudo de mercado, nenhum planejamento estratégico, sem analisar a concorrência e na maioria dos casos acaba quebrando a cara ou nem levando o projeto adiante. Queria saber de você, Thiago, qual a importância do planejamento estratégico nesse processo? É uma pergunta que todo lugar que a gente acaba discutindo algum tema relacionado a e-commerce, indiretamente a gente falava disso, né? Mas todo mundo tinha um pouco de receio ou até mesmo medo de entrar nesse tema. Falar, não, vamos dar um passo para trás, vamos voltar para o papel, vamos voltar para o planejamento.
Quando a gente começou a desenhar o guia, eu vou acabar referenciando bastante o guia porque é uma referência bibliográfica, né? Como vocês acabaram de me perguntar, o número que eu tenho da última atualização, que não é tão atual ainda, né? Eram 10 mil downloads, né? E teve mais de 1.000 impressos, né? Então tem bastante gente acessando. E até engraçado que eu estava em Brasília num evento, no Braps, e o cara fez uma pergunta, ele levantou o iPad e, cara, eu tô lendo aqui o guia, né? E o cara tava lendo. E num outro evento, na SPM, o cara tava com o guia impresso. Ele baixou e imprimiu. Né? É muito legal poder ver isso. Quando a gente começou a desenhar o guia, a grande dificuldade era, legal, a gente tem um mundo de informações. O processo de e-commerce ele não é tão simples quanto parece. E muitas vezes, alguns especialistas defendem que é mais complicado ou mais complexo você abrir um e-commerce do que você abrir uma loja física. Né? Você tem muito mais etapas, tem muito mais fornecedores, profissionais, tem muita inteligência envolvida, não que tenha no físico, mas a gente tem uma capilaridade de canais para poder abordar muito maior do que você teria ali no físico. E aí a gente falou, poxa, o que a gente precisa antes de mais nada? A gente precisa desenhar. O que é o desenho? E a gente fez até um esboço de um mapa mental, né? Desenhando, olha, aqui no centro é o e-commerce, quais são as áreas que a gente vai abrindo. E a gente começou a enumerar todas as áreas. A última que a gente falou foi planejamento. Porque a gente lembrou de vender, né? Esse é o principal, o e-commerce puxa um pouco isso, já foi falado do marketing. A gente falou de conteúdo, falou de logística, entrega, atendimento, layout. E a gente falou, poxa, e o planejamento, a ideia? Né? Aonde surge a ideia? A categoria que ele está escolhendo para trabalhar, quanto ele tem de investimento, se ele desenhou ali um business plan, se ele tem um fluxo de investimento preparado para isso, se ele checou o domínio que ele está escolhendo o nome da loja. Né? Eu já vi vários casos de cara vir com a ideia, poxa, bacana, eu tenho esse nome, cara, você já registrou o domínio? Não, chegava lá, o domínio estava registrado, tinha que mudar o projeto inteiro. E aí o nome não casava com a ideia, enfim, já teve situações assim bem adversas. Então, o planejamento, para mim, é 90% do projeto. Porque é ali que você vai ter certeza se você vai seguir ou não com o processo. Por que eu falo de 90%? Você vai definir a sua estratégia, a área que você vai atuar. Recomendo você atuar em áreas que você conhece. Né? Eu jamais ia vender pet shop. Né? Eu não tenho nenhum pet. Né? Nunca tive nenhum pet. Não tenho a menor ideia de tipo de ração. Não é um mercado que eu vivencio. Será que eu vou comprar bem esse tipo de produto? Nunca. Não é meu mundo. E não tenho ninguém ali para me ajudar. Fazer um cálculo, uma projeção financeira, ter ideia de custo, fazer a precificação dos produtos. Hoje eu estava conversando com um amigo e ele deve abrir uma loja de acessórios de sinuca. Né? Ele vai vender acessórios mais requintados, vamos chamar assim, para snookers profissionais. E eu falei, cara, quanto você colocou de margem em cima do produto? Ele falou, eu compro, sei lá, R$100 e estou colocando 50%. Eu falei, você já fez a conta? Quanto você vai investir em plataforma? Quanto você vai investir em marketing? Quanto você vai investir em equipe? E quanto vai custar você operar isso? Eu falei, eu tenho certeza que é mais do que esse 50% que você está colocando de lucro. Né? Eu falei, bota na planilha, faz essa conta certinho, que eu tenho certeza que não vai fechar essa conta inicial. E aí você está pagando para vender. Né? E muita gente acaba já operando. No caso dele, ele já colocou uma loja no ar há um tempo atrás, não deu certo, tirou do ar. Ele vai voltar ao projeto. Só que, de novo, ele está voltando ao projeto numa etapa errada, porque ele não fez o planejamento. Né? Ele não está colocando ali e justificando toda a operação que ele tem. É uma parte um pouco mais trabalhosa? Sim, com certeza. É uma parte muito trabalhosa. E nós, por natureza brasileiros, né, não temos muito esse hábito, né, de planilhar, estudar, planejar. Então, a gente tem que praticar isso, porque se tiver um bom planejamento, é metade do caminho garantido aí de sucesso. Tá? Legal. Tiago, eu posso interromper aqui? À vontade. Tiago, eu tenho uma pergunta para você meio que destrinchar o que você estava falando agora. Que o cara ele errou uma vez, errando pela segunda vez, correto? Sim, sim. Dá para falar assim, não detalhadamente, mas principais tópicos de como não errar, não começar errado. Ponto 1, fazer isso, que nem você falou do planejamento. Tá? O que tem que conter nesse planejamento? Até onde dá para ir? O que não pode faltar
para a pessoa, desde que ela seja pequenininha ou até o grandão mesmo, para não errar e querer e ter que fechar, né? Antes de começar direito. Tá. O primeiro passo é você validar a ideia. Poxa, eu vou entrar num mercado. Eu até brinco, né? Em algumas universidades eu falo, é praticamente como você fosse tomar uma decisão da sua carreira profissional, um lugar que você vai trabalhar. Quem é a empresa? O que eu vou fazer? Quais são minhas qualidades? Como que eu posso trabalhar? Meu plano de crescimento. É um planejamento isso, né? Então, não tem muito como fugir. Você vai definir um nome, você vai pensar em marca, você vai ter que escolher uma categoria para vender, você vai estudar o mercado, você vai abrir todos os seus concorrentes, você vai entender como que é a penetração desse mercado. Uma outra etapa, qual que é a demanda? Qual é o tamanho desse público? Hoje, se você fizer eu chamo de brincadeira, né? Se você pegar o Google e ir lá no Keywords Tool, pegar a audiência, pegar a projeção e ver o índice de pesquisa desses termos, você já tem uma ideia de mercado. Tá? E pesquisando na internet, tendo uma ideia de quanto de visibilidade na internet esse cara tem, você começa a ter uma noção de mercado. Né? Hoje eu já consigo ter ideia de tamanhos de mercado. Então, você pega uma pesquisa do Ebit, ou Web Shoppers, por exemplo, ou qualquer outra. Ontem eu estava vendo uma pesquisa do Instituto de Varejo, da parte física, e já está falando do online. Você tem ideia de mercado, você sabe quanto aquela categoria vendeu. Eu lembro que no Natal passado, se eu não me engano, a moda acessório, numa semana chegou a ser o item mais vendido. Bacana. Eu vou abrir uma loja de moda acessórios, se eu não conheço nada, depende, quantos players já não possuem dentro da categoria de moda acessórios? Né? É um mercado que tem muito a crescer, porque o mercado lá fora ela é mais forte ainda, né? E ela tem um volume maior. Mas a gente tem um problema físico, natural dessa categoria. A gente não tem padrão numérico. Então, enquanto não tiver isso tudo regulamentado, eu vou ter um teto de crescimento. Eu não estou falando, olha, moda e acessórios está fadado a não crescer mais. Muito pelo contrário, a gente tem um mercado em plena ascensão. Vide a quantidade de usuários entrantes na internet, vide a quantidade de usuários que começam a comprar na internet. Agora, imagine se tivesse padronizado quantas pessoas que têm medo de comprar vão começar a comprar. Eu tenho um problema, né? Eu sou um pouquinho alto e nenhuma roupa aqui acerta meu padrão. Eu compro, troca na certa. Bacana, as lojas inventaram um recurso para poder suprir isso. Então, na fase do planejamento, o que você vai ter que prever de funcionalidades, chaves do teu negócio? Olha, eu garanti uma troca em 30 dias e a primeira troca grátis é fundamental. Isso vai entrar no teu fluxo financeiro, porque você vai ter que pagar isso. Você não vai dar para o usuário. Então, eu vou ter um contrato diferenciado com Correios, eu vou fazer um contrato com uma operadora logística. Para você fazer um contrato com uma operadora logística, dependendo do tamanho, você precisa de 4 mil pedidos mês. Eu tenho um volume para isso, para vender no primeiro mês? Depende. Quanto você vai investir em Google? Olha, para eu ter X mil pedidos, eu precisaria investir algo em torno de 20 mil reais em Google. Se você falar para qualquer lojista que vai abrir um e-commerce que, de largada, ele tem que pensar algo em torno de 20 mil só em Google, e o dinheiro do marketing nunca tem que ser tirado de um custo de operação, o cara já, opa, peraí, né? Deixa eu voltar aqui para o papel porque eu não estava pensando nessa esfera de dinheiro. Isso é planejamento. Nesse momento você vai determinar. E aí onde eu já falei umas 2 vezes, não tenho medo de dizer, porque é falhando e errando que a gente aprende, né? Eu peguei muito em fornecedor. Há muito tempo atrás eu abri uma loja de lingerie, né? Foi para minha esposa, mas eu estava ajudando ela, só que eu não tinha um fornecedor bom. E aí eu descobri que o preço que eu estava pagando era o preço de um varejista tradicional que comprava de uma pessoa de atacado. Ou seja, a fábrica vendia para o distribuidor vendia para o atacadista vendia para o varejista. Tá, quanto que tá revendendo da revenda da revenda, né? Cara, não tenho margem. Eu fiz igual esse meu amigo dos 50% que eu falei, né? Então, poxa, será que se eu entrasse com um capital maior, fizesse um estoque maior, eu conseguiria uma condição melhor e poderia compensar isso no meu pedido? Muito provável. Só que eu não dominava o assunto, não preciso nem dizer porque eu não dominava o assunto, né? Porque eu não sou usuário, né? Não entendo tanto desse público, apesar de ter estudado bastante, né? Até brinco, hoje eu já sei todos os tipos de bojo e de sutiã. Eu tive que entender, porque isso vira uma outra função do planejamento, a árvore de categorização e navegação do teu negócio. Se isso não estiver claro desde o primeiro momento, você não sabe quem você está falando. Você não consegue dar a informação necessária para o cara que vai comprar. Não vai vender.
Aí você vai ter problema de conversão, você vai ter problema de fluxo de pedido, você vai ter um carrinho mal desenhado, o carrinho não vai converter porque ele começou já todo errado, né, na navegação. E o que mais que a gente pode falar dentro do planejamento é fazer um fluxo financeiro. Planilha, dinheiro, quanto eu vou investir por 24 meses em plataforma? Eu vou começar pequenininho, vou aumentar o investimento. Equipe, né, salário e por aí vai. É uma empresa, não deixa de ser uma empresa. Os e-commerce grandes criam como se fosse uma nova unidade de negócio. E o pequeno ele abre como uma empresa. Então você tem que estruturar tão quanto uma empresa. Se você estrutura de uma forma não tão eficaz, não tão profissional, o teu sucesso vai ser idêntico. Tem uma propaganda que eu escuto na rádio, né, que é de uma faculdade que ele fala, né, entre aquela voz de locutor, ele fala: já pensou, se você escolher a faculdade mais barata, você pode ser a opção mais barata do mercado? Então, no planejamento, eu digo a mesma coisa, cara. Já pensou, se você começar a enxugar tudo que você tem no planejamento, você pode ter um e-commerce mais enxugado no mercado, né, ou menos recursos? Então, assim... tudo bem, mas até aí é um pouco meio que diferente. Você tem que enxugar para poder dar o melhor valor pro cara? Não, você tem que maximizar. E maximizar não é espremer até secar a fonte, né? Aonde eu não tenho condições de operar, por exemplo, o cara fala, vou falar uma sugestão. Você quer começar bem? Coloca 100 mil reais em mídia, pega 50 mil, põe no canal offline. Tá? Não domino offline, não tenho esse dinheiro. Legal, você não precisa. Mas eu vou maximizar então meu investimento no online e de repente eu deixo de investir em mídia, eu vou contratar um profissional melhor, eu vou fazer um trabalho de SEO para colher no futuro. Uma alternativa. Ou vou deixar de vender essa categoria que eu não tenho uma margem boa, porque eu vou focar em produtos que eu tenho retorno, eu tenho uma margem maior. Para quando essa conta virar, o dinheiro que sobrar da margem, eu vou investir em marketing em outros produtos que eu tenho uma margem um pouco pior. Entendeu? Então, esse maximizar é essa comparação um pouco mais drástica que eu faço da opção mais barata do mercado, é mais para sensibilizar, para as pessoas pararem e falarem: eu tenho que dar importância para isso. Porque se eu não der importância... Exatamente. E assim, cara, eu estou falando isso, mas eu já errei lá no passado. Porque quando a gente fala, eu já fui prestador de serviço nessa área. Quando a gente fala de dinheiro de terceiros, é fácil. Quando a gente mexe no nosso dinheiro, nosso senso crítico aumenta, às vezes, 1000. Né? Então, a gente é o primeiro a querer enxugar. Mas cuidado, o enxugar pode ser secar a fonte. Maximizar é uma palavra mais correta, vamos dizer assim. Tá? Obrigado pela resposta. Tá respondido? Legal. Bom, nós temos também as perguntas que os internautas mandaram pelo site do Eventos E-Commerce, eventosecommerce.com.br. Toda semana, antes da entrevista, o internauta pode entrar lá, deixar a sua pergunta e daí na hora a gente passa aqui para o entrevistado. O Elvis tem algumas das perguntas aí. Elvis, você já quer passar aí as perguntas para o Thiago? Já, vamos lá. Eu vou passar a primeira, a do Lúcio Chaves. Ele é profissional e ele pergunta: Thiago, quando se tem poucos recursos financeiros e uma ótima ideia no plano de negócios, o que você faria para viabilizá-lo? Bom, queira ou não, a gente já entrou nesse assunto agora, né? Eu acho que tem algumas opções, né? Se a ideia é tão boa, eu iria atrás de dinheiro, certo? Porque se eu tenho certeza que a ideia é boa e conheço bem o assunto, o sucesso é uma questão de tempo e investimento. Tem algumas formas de ir atrás de dinheiro: banco, financiamento. Tem caras que conseguem projeto através do BNDES, um cartão para parcelar em 48 vezes com juros menos de 1%. Tem várias alternativas. O empresário brasileiro, o empreendedor brasileiro, ele tem um pouco de medo, né? Eu acho que é um pouco herança dos nossos pais, daquele trauma da moeda, né? Então a gente tem muito medo em resgatar recursos financeiros para poder acreditar na ideia. Ele tem a opção de buscar um sócio que vai querer investir financeiramente. Enfim, tem uma série de alternativas aí. Outra alternativa é um pouco o que a gente estava falando. Você pode maximizar. De repente, nesse primeiro momento, ele não vai conseguir entrar... Quando eu digo entrar bem, é entrar com todos os
pilares preenchidos. Ele tem uma boa plataforma, ele tem um bom recurso financeiro, ele vai fazer um bom marketing, ele não vai conseguir fazer dessa forma, cara, reduz um pouco e entra um pouco mais low profile, né? Um pouco mais devagar, foca nas categorias que ele tem uma boa saída, que ele tem uma boa condição comercial. Eu vou usar esse caso desse meu amigo que tem essa história de sinuca. O item que ele começou a vender e ele acertou nessa escolha foi taco de sinuca, que é um taco especial que ele é em duas partes, é um taco profissional, custa em média R$200 e ele tinha uma margem boa. Esse é o item que mais sai. Então é um item que chama a atenção. Não adianta ele vender acessórios totalmente diferenciados, que tem uma pesquisa baixa, e o cara não vai ter volume, ele não vai ter dispersão de venda. Né? Então, nesse primeiro momento, eu apostaria em produtos que têm uma alta pesquisa, que eu consiga uma condição comercial boa, e que eu sei que eu vou ter um giro rápido de venda. Eu estou falando do creme de la creme, né? Ou seja, do mais difícil de fazer. Mas se a gente tem um recurso um pouco mais limitado, a gente vai ter que maximizar de alguma forma. Estuda bem, se prepara bem, que você consegue entrar em algum produto ali para fazer diferencial. Né? Rapidamente, para não estender e a gente conseguir fazer todas as perguntas, um dos primeiros e-commerce que eu mexi foi uma ótica. E essa ótica, ela queria vender óculos de grau. Só que na época, isso daí há 6, 7 anos atrás, a gente tinha uma dificuldade. Eu não conseguia ter um sistema que mandasse o grau e fazer a receita. A gente precisava da receita ali física. Só que ele vendia óculos de sol também. Aí a gente falou, cara, vamos anunciar o óculos de sol junto, já que está com o produto aqui, e vamos ver o que dá. Moral da história. Óculos Ray-Ban, o 3043, se eu não me engano, era o item mais vendido. Eu vendia para Mato Grosso, Goiás e Amazonas. Começou no primeiro mês vendendo 5 unidades por semana. No segundo mês a gente estava em 5 unidades por dia. E aí, um certo momento lá, a gente acabou vendendo mais de 20 unidades por dia e nenhuma delas era para São Paulo. O foco era vender óculos de grau para São Paulo. A gente vendeu óculos de sol, sal não, né? Sal ia estragar o olho. Óculos de sol e fora de São Paulo. Então, assim, fugiu um pouco do planejamento. Mas a gente fez um teste. Nesse teste, a gente não colocou todo o investimento no óculos de grau. A gente jogou uma dispersão total, fez uma amostragem. Na hora que deu certo a amostragem, a gente apostou onde podia. Tá? Vai lá, Elvis. Boa, bacana. Tem uma pergunta aqui também do Marcelo Minelli. Ele pergunta, Thiago, diante de outros tantos players maiores, com melhor margem de preço, como se diferenciar e vender mais no e-commerce? Cara, eu sempre escuto essa pergunta. E eu respondo um pouco como eu tive o prazer de ver alguns grandes nascerem, né? Você tem que apostar onde ele não é tão bom, tá? Quando a gente fala de categorias long tail, ou seja, aquela cauda longa, categorias que ele não vai ter a preocupação porque não vai ter um volume alto e ele vai ter que determinar muito esforço para fazer aquilo, colecionáveis, era uma categoria, eu trabalhei no UOL, cuidei do comparador de preço, e era uma categoria um pouco esquecida, né, porque tinha pouca oferta. E aí começou a aparecer algumas lojas com colecionáveis. Só que assim, ele tinha todos os colecionáveis, aqueles bonecos em miniaturas, mas ele tinha de todos os personagens da Marvel, ele tinha todos os super-heróis, brinquedos, e começou a chamar atenção. O cara foi lembrado nessa categoria, então ele conseguiu ter uma penetração. Conforme ele foi crescendo, ele começou a diversificar os produtos. A Netshoes lá atrás, quando ela começou, ela vendia tênis. Aí virou artigo esportivo, de artigo esportivo entrou todos os esportes, de todos os esportes, cara, começaram a entrar outras categorias e tem lojas especiais e começou a vender para outras marcas para poder cuidar da loja. Foi um caminho que ele escolheu, porque um dia lá atrás a Netshoes ela foi, não digo pequena de tamanho, mas ela começou pequena, tá? Então essa é uma estratégia. A outra é você conhecer muito bem aquele mercado. Eu já vi lojistas, eu vi uma loja de cama mesa de banho, não é uma dessas conhecidas, e ele tinha uma produção ali num bom retiro e ele tinha uma boa margem para poder praticar. Então ele conseguiu entrar um pouco mais agressivo, ganhou um mercado nessa categoria, depois ele foi reajustando seu posicionamento. Perfume, a gente viu muito isso lá atrás. Então são 2 pontos. Se for entrar no terceiro, que é para brigar de frente, esteja preparado. Por vários motivos. Financeiro, o cara vai brigar por marca, condição. Tem outras formas também, né? Tem uma pesquisa que falava que o preço é o 6º item numa tomada de decisão. Tem atendimento, qualidade, simpatia com a marca, entrega, diferencial, portfólio. Olha quanta coisa eu estou falando, a não ser deixando de brigar com o grande. Então,
dentro do planejamento é o momento que você vai conseguir olhar para isso. Você vai fazer um mapeamento de concorrência, vai ter um estudo de penetração de mercado, você vai ter ideia daquilo que você vai poder entrar ou não. E aí você vai escolhendo a estratégia. Tá na dúvida? Testa. Né? O e-commerce é famoso pelo teste AB. Né? Eu falo, cara, faça teste ABC até o Z. Entendeu? Tudo é teste. Você tem a possibilidade de mensurar, mensure. Você tem Analytics, você tem outras plataformas para mensurar, cara, tá ali. Muitos usuários nem acessam Analytics. Né? E você tem lá alerta, né? Você pode cadastrar teu e-mail e receber, olha, tua taxa de rejeição aumentou em 10%. É uma campanha tua que está desenhada errado. Né? E o cara não acompanha isso. Então, assim, se for fazer uma coisa, tem que se dedicar de verdade. E se, no caso, assim, se a pessoa tiver um nicho muito específico, ela já escapa um pouco, né? Sim, com certeza, porque o grande ele não vai ser tão penetrável nessa categoria, porque ele tem outras mais importantes que vão gerar mais venda, informática, telefonia e outras categorias. Essa não é que é esquecida, mas não tem tanta atenção quanto ele vai poder dar, porque é o business dele, é o negócio dele. Né? Do grande não é o negócio dele, não é isso que garante o faturamento. Ele está no 80-20, isso aí está dentro do 20% que não representa o faturamento para ele. Então, é uma alternativa. Tá? Ótimo. Tem a pergunta do Jonathan Angel. Ele é varejista. E, boa noite. Vamos abrir uma loja virtual com estoque de terceiros. Criamos ferramentas de monitoramento. É uma prática viável pelo ponto de vista custo. Pelo ponto de vista atendimento. Outra questão é investir em marketing off para uma loja virtual. Compensa, como folders, banners, etc. Só repete o comecinho, que deu uma falhada. Eles estão abrindo uma loja virtual com estoque de terceiros. Né? Tá, legal. Não, tranquilo, era só o estoque de terceiro. Estoque é um dos detalhes, tá? Por que eu chamo de um dos detalhes? Ele está dentro do teu fornecedor e a compra que você vai fazer. Além do fato de você ter uma boa condição, você precisa ter inventário para poder entregar mediante a demanda de procura e oferta que você vai ter. Muita gente tenta terceirizar. Tem que tomar cuidado. Né? Você resolve o problema, você pode criar outro. Ele terceiriza, não tem que mobilizar um ativo grande lá da empresa, só que ele pode ter o problema no prazo da entrega e não cumprir. Eu comprei de uma grande loja de informática, que não é um grande player, é um cara segmentado, e eu levei 26 dias para receber um monitor, porque a Samsung não tinha estoque. Cara, desculpa, não comprei da Samsung. Eu comprei de você e no teu site falava que em 5 dias úteis eu ia receber. Estou insatisfeito. E na época eu contaminei um monte de usuário, porque ele mentiu para mim. Porque se fosse para esperar 26 dias, eu poderia até viajar para outro país, buscar um monitor e voltar. Não precisaria esperar da loja. Né? E não era a melhor condição comercial. Esse é um problema. Mídia offline, né, que era o próximo ponto, né, que ele falou, é isso? Tá, não veio o som. Não ouvi, desculpa. Então, se compensa, ele está investindo em folders, redes. Tá. Assim, é um tipo de mídia que é sempre válido. Né? Toda mídia é válida. Ela vai trazer um tráfego para você. Esse tráfego existe em duas esferas. É um tráfego entrante, conhecedor ou comprador. Tá? De repente, como você está dando uma dispersão e você não está segmentando tanto o teu usuário, pode ter um retorno menor. Você precisa acertar muito bem. Se ele tem uma limitação financeira, ele vai ter que escolher mídias de performance. E a gente sabe que essa mídia gráfica não é uma mídia de performance, a não ser que você faça uma ação fantástica. Tá? Então, é importante ele ter esse cuidado e saber se é o momento certo dele fazer esse investimento. Não estou dizendo que não deve se fazer. Ele tem que saber o momento certo de fazer, senão ele pode acabar tirando dinheiro de um retorno que ele precisaria para poder reinvestir. Tá? Tá, e no caso de opte por fazer esse investimento de offline, como que ele vai mensurar os resultados do e-commerce dele com essa mídia? Boa pergunta. Ele pode criar uma URL diferenciada, porém simples, porque você vai fazer o trabalho do usuário. Pegar o texto e ir lá digitar no site. Fazer via QR Code é uma alternativa, mas é difícil, você nunca vai ter o mesmo nível de mensuração que você tem pela internet, porque na internet a gente consegue taguear todas as etapas. Aqui você não vai conseguir. Tá?
Antes de passar para a próxima pergunta, vamos fazer o break agora para terminar a primeira parte do programa. Daí a gente já volta com a segunda parte daqui 1 minutinho. Tá? Deixa eu só pausar aqui.